Pessoal, muito obrigado. Agradecendo de verdade a amiga Amorim, professor universitário, né, que está fazendo o que o Brasil tem que fazer, que é gerar empresa. Não adianta nada a gente ter conhecimento, entender como resolver problemas, e o problema não foi resolvido, não é isso? E é o que o Amorim faz aqui. E o mais maravilhoso é que ele já tem um seguidor à altura. Então, isso aqui vai longe. Eu estou extremamente honrado, extremamente feliz de estar aqui. Muito obrigado. Pessoal, eu vou literalmente... falar o óbvio, sempre foi o hidrogênio. E o ponto fundamental é esse aqui. Se você não entende que tudo é energia, sem exceção, você não entendeu nada. Tudo é energia. Então, é isso que a gente tem que compreender. Ao invés de ficar falando, achando que diferentes formas de energia são coisas completamente diferentes, não são, é tudo a mesma coisa e a gente pode, né, sistematizar. O cenário global da energia é esse aqui, é simples assim. Todos os fótons, a maioria absoluta, caem na zona tropical. Olha, se o planeta não girasse a partir das latitudes 35, norte e sul, não tinha energia. Graças ao giro do planeta e aos fluxos, é que tem aquecimento no mundo inteiro. A energia está conosco. Nós temos a energia do planeta. Bom, entretanto, né, a energia se transforma, existem várias formas de energia. E aqui a gente tem a energia social. Olha que coisa interessante. A energia do planeta, os fótons, caem todos aí. Entretanto, a energia social, os tomadores de decisão, não tem um único país tomador de decisão do planeta que esteja nos trópicos. Ou seja, tem alguém mandando na gente. Pessoal, e por que que isso acontece? Porque a energia não só se transforma, como a energia se transporta. Lembra? Quem estudou na escola viu, né, que nós fomos descobertos pelos europeus. Porra, tinha mais gente aqui do que na Europa. Como diabos a gente foi descoberto, a gente não estava perdido, né? Essa questão é fundamental. E é isso que a gente tem que começar, pessoal, a compreender. Olha o que acontece hoje no mundo. Olha a quantidade de energia que um americano utiliza, 280 gigajoules por habitante. Olha quanto energia um sul-africano utiliza, 11. Olha um brasileiro. Você acha que isso vai ficar assim? Então, essa ideia de que a mudança climática pode ser mitigada pela redução do uso de energia é bobagem. A gente vai usar muito mais energia do que a gente já usou até agora, e a gente tem energia mais do que suficiente para aumentar isso aí, né, e equalizar. Bom, mudança climática é um problema basicamente político. Eu vou te propor, Amorim, na próxima vez você chamar esse 1% aí desse pessoal que emite, chama todo mundo aqui, ó, e fala, pessoal, vamos parar de emitir, acaba o problema. Não tem problema real, tem problema político. Pessoal, olha como é que o mundo funciona, rapidamente, isso aqui é o solo, né? Era uma vez a biomassa morreu. A biomassa, ao morrer, né, virou petróleo. E o que que tem o petróleo de maravilhoso? Do ponto de vista da utilização como energia. Ele perdeu oxigênio ao longo do tempo, né? O petróleo morreu, e aí a inteligência humana descobriu que isso aqui estava cheio de energia. E aí essa energia foi utilizada, gerando uma tremenda distorção no planeta, né? O petróleo, e virou CO2. Ninguém fala mal do CO2. Graças a Deus, a gente descobriu que o CO2 está gerando mudanças climáticas, e é por isso que a gente vai conseguir resolver o problema da desigualdade, que é o grande problema do mundo. Meu amigo, a boa notícia é que isso aqui é renovável. Se você esperar tempo suficiente, uns 1 milhão de anos, volta. Mas até lá, a gente torra. E esse é o problema, esse papo de carbonização. Pense, rapaz, pensa Amorim, pensa num nome ruim. Descarbonizar a atmosfera. Descarboniza essa sala aqui para você ver. Fica ninguém. O problema não é carbonização. Pelo contrário. E não pensa que esse nome ele foi dado assim, de forma ingênua, por algum babaca que não sabia direito o conceito. Não foi. No momento que você fala de descarbonização, você acaba os biocombustíveis. Porque todo biocombustível vai emitir CO2. Só que esse CO2 foi capturado. Mas ninguém pensa, ninguém pensa. Pessoal, isso aqui eu adoro esses ideogramas, porque ele não passa por palavra. Nosso cérebro não lê, nosso cérebro sente. E a crise é composta de 2 palavras, né? Wei e Ji. Wei. O que é o Wei? Perigo, né? As mudanças climáticas. E a gente está vendo no Rio Grande do Sul o que acontece. Rio Grande do Sul, queira Deus, aquilo ali não seja um colapso. Já imaginou assim, 2, 3 anos, no novo, acontecer a mesma coisa e a cada 2... Então, aquilo ali é perigoso.
Mas, ao mesmo tempo, pessoal, o outro lado é a oportunidade, né? Você sempre tem oportunidade. E a grande oportunidade que o mundo, os tomadores de decisão viram, foi isso aqui. Hoje em dia, você pega uma criança, mostra isso aqui, o que é que ela vai dizer? Meu Deus, quanto CO2! Não tem nem o CO2 é transparente. Uma vez eu fui ao BNDES, pessoal, o Joaquim Levy, ele me ligou e tal, me pediu para eu ir lá, eu falei uma palavra, eu disse... Aí eu parei e digo, eu vou mostrar esse pessoal que isso aqui não é CO2. Minha mulher virou para mim e fez, não faça isso, pelo amor de Deus, vão dizer que você é maluco. Você vai dizer que isso aqui não é CO2. Eu digo, não, isso não é CO2. Mas o mundo vendeu para a gente que isso aqui é CO2 e que isso aqui é o resultado das mudanças climáticas. O que é que você fez, então? Qual a oportunidade? Motor a combustão é só 35% de eficiência, motor elétrico, 90%. Então, carro elétrico. E aí, os novos árabes apareceram, né? Para pegar a oportunidade, pessoal. Só se trata disso. Tem nada a ver com mudança climática, tem nada a ver com descarbonização, tem a ver com oportunidade de negócio, ponto. E aí, resolveram que a bateria seria o novo, né? A nova fonte de energia. Imagine. Sabe quem foi que evoluiu assim? Bactéria. Bactéria é oxirredução, né? Você que é professor de bioquímica ainda, né, Muri? É oxirredução. Por que a gente tem um cérebro que funciona dessa forma? Porque a gente tem combustão, porque a gente usa a energia que estão nas ligações químicas. E, pessoal, quando a gente vê um motor a combustão, sabe o que a gente vê? Emprego. Olha a quantidade de peça, olha a complexidade, é extraordinário. Aqui não tem peça nenhuma. Então, o que o pessoal está querendo é descarbonizar os empregados, os funcionários. Isso sim, aí é descarbonização de verdade. É essa a descarbonização que o pessoal está buscando. E aí, meu amigo, como é que eu faço para convencer o mundo disso aí? Pânico, né? Esse cara é sensacional. Ele fez uma palestra impressionante em 2016 e ele mostrava o seguinte, isso aí é Nova York, em 1900. Você viu algum carro, algum automóvel? Não, é só carroça. Só tem um automóvel. Aí, 13 anos depois, você não vê mais uma carroça. Você só vê cavalo, você só vê carro. Aí ele disse, em 5 anos não vai ter mais um carro a combustão na cidade. Aí, graças a Deus, o tempo passa, né? 5 anos passaram e não tem nada disso. O carro elétrico, a bateria está tendo um refúgio imenso no mundo inteiro. Então, pessoal, essa transição energética, a base de carro elétrico, a bateria, já está arrefecendo fortemente. E quem está fazendo isso é a ciência. Esses colegas da Universidade de Colônia publicaram esse trabalho mostrando basicamente o seguinte, um Tesla na Alemanha emite mais CO2 do que um BMW diesel de mesma potência. Veja, um Tesla, vou repetir, na Alemanha, emite mais CO2 do que um BMW diesel de mesma potência. Por quê? Porque se você faz a conta do berço ao túmulo, do início ao fim, você tem mineração, você tem uma série de atividades extremamente emissoras. E é essa conta que as pessoas têm que fazer. Então, pessoal, essa história de carro elétrico a bateria, descarbonização, a mudança climática, levou o planeta a entrar num túnel. Nós fomos hipnotizados por esse negócio, né? E viver um realismo mágico, que é esse aqui, né? Porra, eu me sinto super limpo porque meu carro não emite. O cara não faz conta, nós não fazemos conta. Esse papo de que o ser humano é racional é papo para boi dormir. Nós somos seres emocionais que raciocinam. Mas isso é completamente diferente. Então, pessoal, graças a Deus, a gente começa a deixar o túnel, né? As pessoas começam a fazer conta, as pessoas começam a perceber, e eu adoro esse editorial. Todo mundo conhece esse cara, né? Mr. Bean. O que eu não sabia é que Mr. Bean é engenheiro elétrico. E ele fez uma editorial no The Guardian, há 1 ano atrás, que ele dizendo o seguinte, eu fui um dos primeiros a adotar o carro elétrico. Cada dia mais eu me sinto um babaca, porque eu não tinha feito conta, e eu, como engenheiro elétrico, eu tinha que ter feito conta. Se eu não fiz conta, imagine minha mulher, que é socióloga. Coitada, ao ver fumaça, ela vai dizer, é óbvio, se Mr. Bean foi enganado, imagine a gente. Então, pessoal, a revolução do carro elétrico está acabando antes de começar, acreditem em mim. E aí, mais e mais estudos estão aparecendo, Plínio falou disso aqui, mostrando que simplesmente quando você faz conta, a gente está realmente mudando para pior. Quer dizer, a gente está tirando petróleo e botando mineração, que é uma atividade 10 mil vezes pior do que o petróleo. Então, transição para onde? Isso aqui é que eu queria chamar a atenção de vocês, e eu estava falando com a Amorim.
Propaganda da Tesla. Por que ele vende tanto? Porque é sexy, pessoal. Nós não somos animais racionais, nós somos animais emocionais feitos para reproduzir. É só esse nosso papel. E para reproduzir você faz o quê? Tem que ser sexy. E para ser sexy você faz o quê? Você ostenta. Por que diabos um pavão tem aquela cauda que não serve para nada? É um Tesla. E esses caras sabem disso. E eles tornaram o carro elétrico a bateria, esse absurdo, sexy, a ponto de algumas distribuidoras de carro elétrico venderem um gerador a diesel, para o cara não ficar no meio do caminho, né? A Bosch percebeu isso e gritou um sinal vermelho na Alemanha, dizendo, olha, a quantidade de desemprego que a gente vai ter é gigante, são 900 mil empregos diretos que vão acabar se essa maluquice for para frente. E aqui um dos maiores economistas alemães, ele diz o seguinte, né, está em alemão, mas dá para entender, né, nós arruinamos a nossa indústria automobilística e não ajudamos o ambiente nem um pouquinho de nada, esse nicht einmal ein bisschen, isso aí é o mínimo, não ajudou nada. Essa é a nossa transição. Né? Estamos passando aqui para cair aqui. Aí, Amorim, vem a novidade do hidrogênio. Porra, esses caras têm ideia. Isso eu reconheço. Esses caras têm ideia. Esse aqui é o hidrogênio. Hidrogênio foi a primeira, né? Não foi exatamente a primeira molécula, né? Foi um misto de hélio e hidrogênio que apareceu no universo. O nego fala de Big Bang, né? E parece que tudo explodiu. Putz, não tinha nem luz, não tinha nada, não tinha átomo, não tinha nada. Então começou o hidrogênio. O problema do hidrogênio, olha aqui, dá para ver à direita, eu não sei se dá para apontar com esse negócio, acho que não dá para apontar. Aqui, dá para apontar, beleza. Pessoal, porra, apontar se eu conseguir. Tá aí, boa. Vocês estão vendo aqui a densidade energética do hidrogênio, né? É imensa. Olha agora a densidade energética de uma bateria de lítio. Está aqui na outra ponta, está aqui, né? 1,5 megajoule por quilo contra 140 megajoule por quilo. Pessoal, é energia demais. É literalmente uma cavalice de energia. E aqui todo mundo conhece, né? Acho que não tinha nem ainda Fermentec, né? Na época que esse negócio explodiu. O pessoal tentou usar hidrogênio já há tanto tempo, e é óbvio que hidrogênio é terrível. Olha agora os biocombustíveis, a faixa onde ele chega, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o outro problema do combustível. Qual é a grande coisa, né? A grande façanha que o hidrogênio provocaria, né? Você está ali, uma molécula de hidrogênio entrando, né? Num reformador, tá vendo? Então, o cara consegue, com as células PEM, né, as membranas, separar elétron de próton. Então, os elétrons geram uma corrente elétrica, né, que vê assim, né, dá para ver ali a lampadinha ligando, né, e o próton se reúne com o oxigênio e vira água. Olha que coisa maravilhosa. Entretanto, isso aqui é uma célula PEM, não dá para falar muito sobre ela, como é que ela funciona, mas, basicamente, pessoal, ela utiliza platina e irídio. Se um carro elétrico a bateria é caro, tem uma coisa sensacional, eu vou falar dela daqui a pouco, uma pesquisadora, uma física alemã, sensacional, que eu recomendo que vocês vejam esse YouTube dela. Então, novamente, o marketing conseguiu fazer com que o mundo amasse o hidrogênio a ponto de me chamarem aqui para falar de hidrogênio, que foi a coisa que eu sempre falei, que todos nós sempre falamos. Entretanto, não é esse hidrogênio, porque esse hidrogênio é a coisa mais estúpida que alguém pode imaginar em usar diretamente. Eu recomendo fortemente, né, a Sabine Rosenfeld, ela é uma física alemã, que agora ela tem um canal no YouTube, virou uma influencer, que é outra palavra terrível, mas vale a pena vocês assistirem, né? Eu coloquei isso aqui. E aí, meu amigo, a ambição era a seguinte: Comissão Europeia, quero me livrar da Rússia, do gás natural, vamos lá por hidrogênio, mas aí a coisa foi andando, aí o House of Commons já lançou uma nota em 23 dizendo, opa, depois que nós estudamos direitinho, isso aqui não é salvação nenhuma, é óbvio que isso aqui não vai para lugar nenhum. E aí, meu amigo, como tudo, o marketing dos caras é sensacional, lá vem o estranho arco-íris do hidrogênio. Então, o hidrogênio tem várias cores, né? E a realidade do hidrogênio é essa aqui.
a maior parte do hidrogênio produzido no mundo, como hidrogênio H2, vem do carvão e do metano. Não é biometano, é do metano. E quando você olha com calma, aí os caras estão dizendo, não, mas vamos fazer o seguinte, a gente faz do metano, mas a gente pega o CO2, né, do metano, tira o hidrogênio e o CO2 a gente bota de volta. Esse aí é o chamado hidrogênio azul, que é o que o nego mais fala. Entretanto, novamente, quando a ciência vem e a gente faz análise de ciclo de vida, olha aí o hidrogênio azul, a quantidade de emissão que ele gera. Olha o óleo diesel. Emite mais do que o óleo diesel. Mas sai água no final, né? O cara não faz conta. E o preço, pessoal? E o preço? Outro artigo científico, quando os artigos científicos começam a sair, olha o preço, né? Quando você faz o chamado hidrogênio verde utilizando o sol, vai de 5,78 a 27,27 euros por quilo. Olha a biomassa da madeira. A pergunta é, por que diabos eu vou fazer esse negócio caro, complicado e que emite mais do que os fósseis? E ainda tem outros inconvenientes, né? A nossa amiga aí não poupou elogios ao hidrogênio por causa desse probleminha aqui. O hidrogênio é uma molécula pequena, mínima, e ela entra em tudo que é lado. Quando você tenta armazenar hidrogênio, tem um processo do embrittlement, que ele arrebenta os metais, né? Esse aqui, a cidade da Alemanha, que pegou fazer ônibus a célula de combustível elétrico, a pressão é tão alta para a conservação que simplesmente esse negócio explodiu e eles abriram mão de um investimento recém-feito porque não vai para frente. A conclusão é essa aqui. A Shell mudou de CEO e o novo CEO que entrou, da noite para o dia, disse, fecha todos os nossos postos de hidrogênio, ponto. Quem tinha carro de hidrogênio se ferrou. Porque esse negócio não tem sentido nenhum. Agora sim, vamos falar da natureza. Como eu sei que muita gente aqui foi estudante, quem lembra, né, nas repúblicas, daquelas festas, aquela azeitona meio vencida, né, ruim de pegar, viscosa, mas aí vem o abacaxi, certo? E aí a inovação. Olha que beleza. Pessoal, foi isso que a natureza fez. O que a natureza fez nada mais foi do que isso. Sempre foi o hidrogênio. O carbono é o nosso abacaxi. E olha que coisa interessante. Isso aqui é um caminhão de hidrogênio. Sabe quanto é que ele transporta de hidrogênio? 1 tonelada. Sabe aqui, pressão? 700 bar. Isso aqui é um caminhão. Aqui é um etanol. Está vendo ali o abacaxi? Está vendo ali as azeitonas? Esse é um caminhão de etanol. Ele não é tão sexy, né, como o de cima, mas ele transporta 7,5 toneladas de hidrogênio na pressão atmosférica. E aí, Juliana, essa aqui é para você. Ó, eu tinha colocado o título, né, sempre foi o hidrogênio. Ela disse, por que você não bota sempre foi o hidrogênio? Estúpido. Aí eu botei. Sempre foi o hidrogênio, pessoal. O etanol, a gente não usa o etanol por causa do carbono, a gente usa o etanol por causa do hidrogênio. Sempre foi o hidrogênio. Só que, como é que a gente agora... O problema agora é o seguinte, a gente tem duas missões. Uma de desfossilizar a atmosfera. Como é que a gente faz isso? Simples. Fotossíntese. Né? Olha o hidrogênio da água, né? Que vai naquelas azeitonas ali do carbono. E aí, que beleza? Então, a gente tem uma atmosfera com CO2 fóssil, que vai para a biomassa, que já volta como CO2 biogênico. Pronto, conseguimos o primeiro passo. Desfossilizamos. Pessoal, qualquer aluno de primeiro grau, de qualquer lugar do mundo, chega a essa conclusão. Aí você pergunta, por que então essa coisa óbvia não é óbvia? Porque nós fomos feitos para morrer. Alguém já pensou por que a gente morre? Não precisa de morrer. Uma célula de câncer não morre. A gente morre por causa de entropia. Não dá para falar desse assunto aqui, é muito louco. Mas a gente morre porque o ambiente está mudando o tempo inteiro. Então, as combinações que hoje funcionam, no futuro não vão funcionar mais. Então, a gente morre para que novas combinações venham. Essa mesma lógica serve para as espécies. 99% de tudo que já viveu, morreu. E aqui, pessoal, lembra que os tomadores de decisão não têm as oportunidades que nós temos? Então, os tomadores de decisão vão fazer de tudo para não perder o poder. E isso é natural.
Aí você diz, mas peraí, mas a gente vai para a extinção se esses caras não mudarem. É verdade. Só que extinção é regra. Sistema financeiro nada mais é que um mecanismo de extinção, só que a gente não percebe. Aí, meu irmão, como é que eu convenço essa galera que está cheia de energia, que pode produzir etanol, que é totalmente renovável, a não fazer isso? Como é que eu convenço o mundo que esses caras estão errados? Aí, meu irmão, vem a história do food versus fuel. Né? Todo mundo já ouviu isso aqui. Entretanto, os europeus destruíram todas as suas florestas. Aí você diz, não, isso é coisa do passado, quando eles não sabiam nada de mudança climática. Ah, é? Guerra da Ucrânia. Voltaram a destruir tudo de novo. Meu amigo, esse papo não pega ninguém. E aí apareceu uma coisa maravilhosa, que é o fato que céu não tem acostamento. Como o céu não tem acostamento e os aviões não podem usar bateria, aí agora pode. Agora pode. Bioquerosene de aviação. Agora biocombustível. Ficou bom de novo. E, Amorim, é isso que nos falta. Esse negócio é sexy. E a gente vai usar esse fato desse negócio ser sexy para os nossos biocombustíveis. Racionalmente, nós estamos fazendo tudo certo, mas nosso marketing é horrível. É horrível. Você não convence ninguém com dado, meu irmão. Você convence com emoção. Agora a gente tem. Olha agora o que está acontecendo, né? Os árabes, Fundo Mubadala, governador da Bahia, presidente da República, o ex-presidente da Petrobras, assinando para, ao invés de petróleo, usar a macaúba. Todos vocês conhecem, isso aqui tem a produtividade do dendê, mas não arrebenta as florestas tropicais. Esses caras começaram com um plano de 12 bilhões de reais, mudaram agora para 13 bilhões de dólares. Compraram a usina de Mataripe, estão fazendo uma grande usina de SAF, de etanol. E nossas usinas, elas podem aproveitar o etanol para fazer SAF do mesmo jeito. Conversei semana passada com o pessoal da FINEP BNDES para que grandes investimentos sejam feitos, para que as usinas de etanol possam fazer SAF, que é sexy e é o futuro. E de bolo a gente vende o resto. Biomassa nada mais é do que um cacho de carbono, de hidrogênio. Né? A gente produziu cana-energia. Né? Cana-energia é uma cana que produz 3 vezes mais, 4 vezes mais. Conseguimos, na Bahia, uma marca de 471 toneladas por hectare. Desenvolvemos variedades. Entretanto, ainda precisa de água. Né? Aí tem um bambu, que é outra planta incrível, extraordinária. E aí a gente está desenvolvendo essa biomassa aqui, que é para os fortes. Pessoal, tirei essa foto em Conceição do Coitel, ano passado, sertão da Bahia. Olha o milho que tentaram plantar. Nada. Olha lá atrás. Agave. Opa. Olha o solo, né? Um bom solo, profundo. Olha os solos do sertão. Olha o agave. Essa planta é extraordinária. Vocês viram para o Plínio, né? A quantidade de etanol que a gente vai precisar? Essa é uma planta magnífica, a barriga desse cara é enorme, mas essa planta é muito maior. Pessoal, cada planta dessa chega a medir 426 quilos, você está vendo? 3 mil plantas por hectare, 5 mil plantas por hectare. Quando a gente faz a conta, e a gente começou um grande projeto que está sendo financiado com quase mais de 100 milhões de reais pela Shell. A gente está também no projeto da Macaúba, né? do Macaúba, nosso laboratório está trabalhando em todas essas frentes. E nesse projeto, o que é que a gente está fazendo? A gente está transformando o agave numa cana para o sertão. Então, uma cana já preparada para as mudanças climáticas, né? Uma aluna de mestrado que está aqui, que ela diz a biomassa do futuro, e é verdade, é a biomassa do futuro. Outra coisa, toda vez, vocês sabem perfeitamente, toda vez que a gente produz, né, etanol, a gente produz CO2 limpo, concentrado, 100%, que até hoje a gente jogou fora. Olha o que tem no Nordeste, né? A mudança climática está fazendo vento. Isso aqui é uma fazenda da empresa Casa dos Ventos. A Casa dos Ventos tem 200 mil hectares, né? Aí, Amorim, você que era baiano, o que era, da Bahia, vocês vieram, né? O nego olha assim e diz, pô, esses baianos preguiçosos, não plantam nada aí dentro. Isso é sertão. O que você plantar aí não vai. Entretanto, olha o que esse pessoal da Austrália fez com o agave, né? Eles mostraram o seguinte, em 1 hectare, dá para produzir por ano 7.400 litros de etanol de primeira e segunda geração, 1.000 hectares dá para produzir isso, 1 milhão de hectares dá para produzir isso. O sertão tem 108 milhões de hectares. Corresponde a duas Alemanhas e uma Grécia, só para botar em proporção. Com 10 milhões de hectares, a gente produz mais do dobro do etanol que hoje a gente produz no Brasil. E 10 milhões de hectares não é nem 10% do sertão. Só a Bahia, né, tem cerca de 28 milhões de hectares. Com 3,3 milhões de hectares, a gente produz 3 bilhões de litros agora, que a gente com a cana precisa de 4,5.
um solo que dá para competir com outras coisas, né? E isso aqui é muito importante. Pessoal, por favor, prestem atenção agora. Super importante. CO2 concentrado e limpo é produto. A gente tem tanta energia, que o Sandoval Feitosa, da ANEEL, disse que a gente está com uma sobreoferta gigantesca de energia. Gigantesca. A gente teve um apagão por excedente de energia no ano passado, acho que vocês lembram disso, né? O que a gente faz com essa energia? Aí sim, enfia esse negócio na água, faça eletrólise, e aí pega o CO2, né? O CO2 da fermentação, olha que beleza, isso aqui é caldo de agave, que hoje em dia é jogado fora. Quando você tira o caldo, já começa a fermentar. Está cheio de etanol aí também sendo produzido. Pessoal, quando eu junto esse CO2 com esse hidrogênio, ou aquele nitrogênio, aí eu tenho isso aqui. Fischer-Tropsch, né? Presta atenção nesse vídeo. However, on a dense planar surface, carbon monoxide decomposes slowly into carbon and oxygen. Since there is a low concentration Tá vendo o of free CO2? carbon atoms, CO2 é essa methane, moléculazinha water preta are the com esse only vermelhinho, products. isso é CO. CO2 seria 2. Only on particles branquinho é o that are large hidrogênio. enough to support an open corner with coordinatively unsaturated ruthenium atoms Vocês estão vendo uma molécula and the sendo formation of formada? hydrocarbons occur. On the highly reactive ruthenium atoms in vendo? this open corner, carbon monoxide rapidly decomposes and generates enough free carbon. Pessoal, juntando esse CO2 da fermentação com hidrogênio renovável, você produz qualquer molécula. Os chineses produziram açúcar. Isso aqui é o chamado e-fuel. Esse e-fuel queima super limpo. Só as empresas de aviação estão procurando 260 milhões de galões de e-fuel. E é uma oportunidade para o etanol, porque o etanol produz CO2. E aí, meu irmão, vem um monte de ideia esquisita. Uma ideia esquisita maluca é essa aí. É você pegar o CO2 da atmosfera, super raro, ralo, isso aí custa mais de $500 a tonelada, é o que a gente hoje joga na atmosfera de graça nas usinas. E aí, as outras ideias malucas de enfiar CO2 embaixo. Olha o que já aconteceu nos Estados Unidos, né? Quando você coloca CO2, as tubulações. E aí a gente tem uma ideia muito mais simples, que é essa aqui, árvore. Planta árvore. Vocês nunca mais vão ver um palito de fósforo queimando como antes. Pessoal, isso é extremamente complexo do ponto de vista do que acontece aqui. Tem uma boa parte da pirólise que deixa esse carvão. Essa pirólise gera o biochar. Esse biochar é uma espécie de carvão ativado, né? Quando você joga esse biochar no solo, os índios que descobriram isso, é a terra preta de índio, é a terra mais fértil do mundo. Quando você faz isso, a produtividade agrícola, ela aumenta. É uma espécie de minha casa, minha vida para micro-organismos. Está vendo? Os micro-organismos. Isso aumenta em mais de 40% da produtividade dos nossos canaviais. Vocês viram Plínio falando? O declínio e tal, é por causa de falta de carbono no solo, por causa de umidade, por causa de retenção de micro-organismos, essa coisa toda que eles sofrem muito. Pessoal, olha o que acontece com uma cana quando você coloca, milho, me desculpe, quando você coloca o biochar e fertilizante. O primeiro é sem nada, né? O segundo com fertilizante, não, desculpe. O primeiro é sem nada, o primeiro com fertilizante, o terceiro com biochar, o quarto com biochar e fertilizante. Custa $300 a tonelada hoje, 200 a $300, é um produto, é incrível o que pode acontecer. A gente fez no laboratório, quando botou biochar no agave, no equivalente, as plantas dobraram de tamanho no mesmo período. A gente fez uma conta muito conservadora de colocar uma parte pequena de pasto degradado do sertão com biochar. O estoque é esse aqui, ó. Você praticamente acaba, né, com a carbonização, com a quantidade de CO2 na atmosfera. E olha o que acontece no sertão, 2 áreas, uma na Paraíba, tinha sisal, o pessoal tirou, outra na Bahia, no sertão, quando você coloca o agave. Pessoal, nós temos uma fronteira agrícola de 105 milhões de hectares e precisamos da inteligência e da experiência da cana para converter. Então, esse papo de food versus fuel é para boi dormir. A gente produz 4 vezes mais comida do que precisa e todo mundo, tem um monte de gente passando fome, ninguém dá comida de graça. Isso aqui tem que acabar para ontem. E o caminho é a bioenergia, porque quando você produz bioenergia, você produz salário, você produz emprego. Olha Israel o que aconteceu. E aí, para finalizar, eu queria dizer o seguinte. Pessoal, nosso cérebro funciona a 22 graus. Desliga esse ar-condicionado aqui para ver se algum de vocês vai prestar atenção. Ninguém. A gente no Brasil não tem sala de aula, a gente tem saunas de aula. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema.
Uma vez me chamaram naquela fundação, sei lá, educava, eu fiz parte de um conselho de educação, puta, um monte de teoria, rapaz, um monte de... Eu digo, pessoal, para tudo, bota ar-condicionado nas escolas. Acabou o problema. Aí eu fui para casa, o nego não gostou muito e tal. Aí eu digo, não é possível que eu tenha sido o único que pensou nisso. Aí eu fui ver. O patriarca de Singapura, ele disse o seguinte, a maior invenção da humanidade, para a gente, para o nosso desenvolvimento, não foi nada, foi o ar-condicionado. Singapura voltou de um país muito mais subdesenvolvido que o Brasil e hoje é o quarto. É ar-condicionado para tudo que é lado, assim como a gente tem aqui. Eu tenho certeza que vocês lá no laboratório pode faltar tudo, só não falta ar-condicionado. Então, a gente tem que fazer agora isso, pessoal, é pegar uma parte da biomassa, transformar em biochar, refossilizar o solo, aumentar a produtividade, gerar emprego, aí a gente desfossiliza a atmosfera. E a nossa equação é essa aqui, ó. Biomassa de alta produtividade, ar-condicionado na cabeça do pessoal, faca nos dentes, e acabar esse maldito complexo de vira-lata, para a gente estar ouvindo o que o europeu tem para dizer, pelo amor de Deus. Então, feito isso aqui, meu amigo, o planeta vai longe e a gente finalmente está acordando, né? Vocês veem aí os híbridos, né? A etanol, vantagem econômica, 1 trilhão mais ou menos de investimento que está sendo feito nisso aqui. Mudamos o jogo, Amorim, graças a Deus. Mudamos o jogo e vamos mais. E eu não acredito em planejamento de longo prazo. Esqueça esse negócio de planejamento de longo prazo, isso é papo para boi dormir. Vamos aqui, estamos no Rio Grande do Sul há 2 meses atrás, aqui estava alagado. Então, esqueça isso. Eu não dá tempo de aplicar isso, eu sei que a gente já passou do tempo. E eu queria muito falar Plínio, né? Plínio, os dados que Plínio apresenta são incríveis, ele nos dá destino, sabe? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que navegar. Quem navega sem destino não tem caminho, e o caminho é esse aqui. Eu adoro esse cara. Olha o mar que o bicho está, olha a tranquilidade, né? É isso que a gente tem que ser bom navegador, e para isso é capital humano. E o que eu acredito no futuro é isso aqui, né? É regulação, consciência, tem que fazer análise de ciclo de vida, aí a gente vai entender o que foi. O Brasil tem um RenovaBio, coisa incrível. E aqui é a situação atual, a gente tem que trocar isso aqui, né? Várias matérias-primas, refossilizar a atmosfera, e isso fazendo bioenergia, né? Gerando emprego, renda. E para finalizar, pessoal, eu queria falar um momento olímpico. Primeiro, essa foto incrível. Essa foto realmente tinha que ganhar né? Eu não sei o que ela tinha que ganhar, eu espero que não seja fake no dia de hoje, mas... E a outra coisa é o olhar dessa moça. Eu não sei quem percebeu. O olhar dessa moça é uma coisa... Isso é o Brasil. E o judô é isso aqui, né? Você usa a força do outro para derrubar. A bioenergia, quem vai resolver a bioenergia é o petróleo. Olha o Mubadala. Comprou a Ativos, está investindo 13 bilhões de dólares. E aí eu queria falar de um trabalho da gente. Isso aqui é uma doença que dá no sisal. O que a gente fez? A gente pegou o gene de um fungo que causa essa doença, colocamos na levedura, e agora a nossa levedura consegue comer o açúcar do agave, que é a inulina. Isso aí é uma patente, pessoal, e para finalizar isso aí, muito obrigado mesmo pelo... Valeu. Quando tem gritinho é sempre um bom sinal, viu? Bom.